Boas-vindas. Estamos aqui em mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre o filósofo Platão. É um filósofo que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo, né? Assim, e que viveu entre 427 e 347 antes de Cristo. Ele morreu aos 81 anos, não é? Então vamos falar assim, de uma maneira bem condensada, as coisas principais da filosofia platônica, não é? Então podemos começar assim dizendo que toda a filosofia ocidental são notas do rodapé de Platão, não é? Isso porque os seus escritos compõem um programa que pode-se dizer a filosofia como um todo. E não só a filosofia moral tem seguido desde então. Ele considerava Sócrates o melhor, mais sábio e mais justo de todos os seres, não é? Sobre Sócrates, assim, o que Platão vai dizer? Porque ele não deixou nada escrito assim, né? E aí o que a gente pode resumir da filosofia de Sócrates? Que é que ele persegue o conhecimento unicamente por meio da discussão e do argumento, não é? Então, de uma maneira bem resumida aí, falando sobre Sócrates assim. Então, continuando aqui sobre Platão, não é? Nenhum aspecto para Platão, nenhum aspecto da realidade deixa despertar seu interesse. Tudo que estava à sua volta lhe pertencia assim, despertava a curiosidade, o buscar. Em vez de descartar a matemática ou a física, ele as considerava chave, não é? Chave para entender o mundo natural. Então veja só, sobre a porta de sua academia, não é? Academos, não é? Mandou gravar as palavras, assim, um seguinte escrito, não é? Não entre aqui ninguém que ignore a matemática. Várias das suas doutrinas mais importantes são expostas longas explanações que não são debates ou diálogos em sentido real, mas só numa forma puramente simulada, com um personagem inconsistente que volta e meia repete um sim de fato ou temos de admitir. E ele rejeita a doutrina de que a virtude é simplesmente uma questão de saber o que é certo. Existe aqui, não é? Existe aqui o diálogo, onde Platão jamais abandonava a companhia de Sócrates. Em seu compromisso com a opinião de que o único dano real que pode advir a alguém é o dano à alma, a alma corrompida. Portanto, é melhor sofrer por um erro do que cometê-lo. Quais são as principais obras de Platão? Nós temos assim a República, e essa República, que é o livro que ele escreve, ele se ocupa da natureza da justiça e tenta traçar o plano do Estado ideal. Então Platão vai escrever qual é a forma de se formar um Estado do qual ele vai considerar o ideal assim, o melhor para se poder governar. Na outra grande obra de Platão nós temos o Banquete, que é uma investigação sobre a natureza do amor. Agora sim, esses diálogos estão entre as maiores obras literárias do mundo, não é? Então, veja o seguinte, ele considerava tudo, sem exceção, neste nosso mundo uma cópia efêmera, passageira, decadente de algo cuja forma ideal, daí os termos ideal e forma, tem uma existência permanente e indestrutível, fora do espaço e do tempo. Então vejamos assim. Platão trouxe para a academia alguns dos principais matemáticos da época. E sob seu patrocínio, grandes passos foram dados no desenvolvimento de vários aspectos da matemática e do que hoje qualificamos de ciências. Todos, na época, faziam parte da filosofia. Bom, e aí nós podemos aqui entender, vamos entender a filosofia platônica. A primeira parte, que é o primeiro reino aqui, não é? O mundo visível.
tudo neste mundo está se tornando outra coisa, mas nada nunca é permanente. Tudo vem a existir e desaparece, tudo é imperfeito, tudo decai. Este mundo de espaço e tempo é o único que nosso aparelho sensorial humano pode aprender. Daí a famosa frase de Platão: tudo está se tornando, nada é. Então essa é a primeira parte do mundo sensível. Agora vamos falar sobre o segundo reino, a segunda parte, que é o mundo inteligível. Não está no espaço e no tempo, no qual existe permanência e ordem perfeita. Este outro mundo é a realidade atemporal, fora do tempo, não é? Sim. E imutável. Além de atemporal, ela é imutável, porque ela não se transforma. É de lá que está a perfeição, o mundo das ideias, da qual o nosso mundo diário nos oferece apenas breves e insatisfatórios lampejos. Mas é ele que devemos chamar de realidade real, pois só ele é estável, inabalável, somente ele é, e não está sempre, e não está sempre no processo de transformar-se em outra coisa, pois ele é simplesmente. Então veja só, há uma parte de nós que pode ser vista, embora sobre ela haja outra que não pode ser vista, mas da qual nossas mentes são capazes de ficar cientes. A parte que pode ser vista consiste de nossos corpos, objetos materiais que exemplificam as leis da física e habitam o reino do espaço e do tempo. Esses nossos corpos físicos vêm a existir e desaparecem. São sempre imperfeitos, nunca os mesmos em dois momentos seguidos, e são altamente perecíveis o tempo todo, mas eles são os mais simples e fugidios lampejos de algo que também é nós, de algo que também é nós, e que é imaterial, atemporal e indestrutível, algo a que podemos nos referir como alma. As almas são nossas formas permanentes. A ordem da existência que elas habitam é a ordem atemporal, ou seja, fora do tempo, e espacial, em que existem todas as formas imutáveis, que consistem na realidade última. Pois bem, meus caros, Platão não era nem cristão nem judeu, e chegou às suas conclusões em total independência da tradição judaico-cristã. Não é? Lembremos aí que ao falar de Platão, o cristianismo ainda, o Cristo assim ainda não tinha vindo, não é? Nós estamos falando aí de 400 anos antes de Cristo. De fato, chegou a elas por argumentação filosófica. E ele acreditava na reencarnação, que ele dá o nome de reminiscência. As obras de arte, para Platão, a seu ver, são duplamente decepcionantes. E aqui é a reflexão, viu? Não é imposição. Pois são semelhanças ilusórias de coisas que são, assim, de coisas que passam, né? As artes dão encanto às coisas fugidias deste mundo e estimulam nosso apego emocional a elas, desviando-nos assim de nossa vocação verdadeira, diz Platão, não é? Que é elevar-nos acima delas até a realidade atemporal e não sensorial do além. São, portanto, e aí a reflexão, um perigo para nossas almas. Isso, veja só, não é? Numa sociedade ideal, elas deveriam ser proibidas. E através dessa doutrina de Platão, desde então, tem ajudado a sustentar assim por várias pessoas que desejam banir ou controlar as artes. Isso é para refletir, viu? Então veja só. Platão vê o ser humano como formado de 3 elementos conflitantes. E aí nós temos os 3 elementos que entram em conflito: paixão, intelecto e vontade.
É essencial que o intelecto esteja no controle, governando as paixões por meio da vontade. E aí, meus caros, veja só, qual é a sociedade ideal? E repito aqui, que eu já disse lá num breve assim, um breve relampejo assim no começo, não é? Uma classe, e aí vamos falar então assim de uma maneira resumida. Uma classe policial intermediária, que ele chama de auxiliares. Manteria as massas em ordem, sob a direção de uma classe governante, filosoficamente consciente, que agiria como um todo. Esta foi a primeira parte, ainda tem outras de Platão ainda, viu? Vamos falar assim do mito da caverna, assim, bem famosa essa obra, né? Fica para um outro momento assim. Até mais, um abraço.